Atenção Pernambuco! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 16 a 18 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 24 seminários, 12 workshops. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, de 16 a 18 de novembro, em Recife. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. Fé para crer que Deus não criou o mal. Olá, querido professor da Escola Dominical, querido superintendente, amados alunos, paz do Senhor Jesus. É um prazer poder voltarmos aqui e darmos prosseguimento às nossas lições bíblicas. Hoje, especificamente, estamos tratando sobre fé para crer que Deus não criou o mal. Lição de número 8, aplicada no dia 19 de novembro de 2023. Nosso texto principal está no Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O resumo da lição nos diz que o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. Como sempre, a nossa lição é dividida em 3 partes principais, com os seus subpontos, e nós temos os objetivos: explicar, destacar e despontar. Explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal e despontar a respeito do sofrimento do cristão. Para alguns filósofos, esse não é um assunto novo, na verdade. Nós estamos falando de algo que produz discussões e angústias há muitos milênios, ou desde que a humanidade se entende por gente, para usar um termo que meu pai utilizava. Desde que eu me entendo por gente, isso é uma discussão muito séria. Então, para alguns filósofos, a questão do mal tem sido motivo de discussão entre filósofos, teólogos, religiosos, há milênios. Assim, para muitas pessoas, um dos grandes problemas relacionados à fé em Deus
encontra-se em conciliar a fé em um Deus benevolente, um Deus maravilhoso, perfeito. Como que eu vou conciliar minha fé em Deus com a presença do mal no mundo, ou do sofrimento, com a declaração cristã da doutrina, da bondade e perfeição em todo o ser de Deus? Como que eu posso conciliar isso? E aqui eu quero lhe fazer um convite que eu estou fazendo em todas as lições. O nosso livro de apoio. Esse livro de apoio, ele nos traz explicações mais claras, objetivas, discussões filosóficas sobre a questão do mal e como que a fé em Deus e como que o cristianismo responde a essas questões. O livro de apoio pode lhe ajudar muito, professor, a montar as suas aulas. Dentro das divisões que a lição propõe, está a primeira parte, que fala sobre o mal moral e físico. A segunda parte fala sobre Deus e o mal. E a terceira parte, sobre o cristão e o sofrimento. Sobre o mal moral e físico, de acordo com a Bíblia ou à luz das Escrituras, em um mundo criado perfeito por Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 10, a ação do mal tem o seu início na desobediência a Deus. A ação do mal na criação tem o início na desobediência a Deus. Tanto o mal moral, que se refere às escolhas imorais do livre arbítrio em relação à retidão e justiça de Deus, quanto ao mal físico natural, que se refere a eventos físicos que são prejudiciais, tais como terremotos, inundações, secas, fomes e etc. Todos eles são considerados como consequências da queda e do pecado de Adão e Eva. Gênesis no capítulo 3, versículo 16 a 19. Separada de Deus, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer, o ser humano ficou preso ao pecado e as suas malévolas, e todas as suas consequências do mal que passou para a humanidade. Ao desobedecer, o ser humano ficou preso ao pecado e as suas maléficas consequências. Assim, o pecado é contra Deus e a vontade de Deus, e não provém de Deus, deixando isso muito claro. A escolha de Adão e Eva tanto envolvia uma escolha acerca do mal, quanto o fato que essa escolha poderia ter sido evitada. O primeiro casal fez uma escolha livre, pois se eles não fossem livres para escolher pelo mal acima do bem, não poderiam fazer a escolha errada. No entanto, eles tinham a opção de obedecer ou de desobedecer. Poder-se ir mais além ainda e dizer que o mal não era inevitável. Pois isso é claro quando Deus disse a Adão: não comerás. Gênesis 2, 17. Nesse caso, a liberdade de Adão envolvia algo que nós chamamos de autodeterminação. E eu vou ler para você aqui uma citação de Norman Geisler, no excelente livro Teologia Sistemática, lançado pela casa publicadora em 2 volumes. Estarei lendo uma citação do 2º volume, na página 70. Diz assim Norman Geisler: em primeiro lugar, Adão era livre no sentido de que o seu ato foi autodeterminado. Na verdade, ao permitir que o homem comesse de todos os frutos, abre aspas, de toda árvore do jardim tu comerás livremente. Gênesis 2,16. Deus estava dizendo ao homem que ele era livre. Quando Adão escolheu desobedecer, Deus o chamou à responsabilidade, perguntando: comeste tu
da árvore de que te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. As palavras destacadas, conforme mencionamos anteriormente, indicam especificamente um ato autodeterminado, executado por Adão e Eva. Por que tu fizeste isso? Disse Deus. Este é um dos argumentos de Norman Geisler. Ou seja, o que é o autodeterminismo? Foi causada por ele mesmo. Nesse caso, como não existe evento sem causa, e não havia nada no céu, nem na terra, fora do próprio casal, que os fizesse pecar, eles mesmos foram causador da sua própria escolha. Assim, a escolha é autodeterminada, sendo essa possibilidade o coração da liberdade humana, ou seja, a capacidade de sermos a causa eficiente das nossas próprias ações morais, atos dos quais nós não somos a causa eficiente das nossas próprias ações morais, atos dos quais nós somos ou não somos. A autodeterminação diz que esses atos nós somos autodeterminados, ou seja, Adão e Eva, por eles mesmos, decidiram fazer a escolha pelo mal, pela desobediência. Se não fosse assim, se isso fosse imposto, eles não seriam mais livres, mas eles eram livres e eles fizeram uma escolha livre pelo pecado, pela desobediência, pelo mal. Ou seja, Adão tinha a possibilidade da escolha. E o próprio Deus chama Adão à responsabilidade pela escolha que ele havia feito. Não existe responsabilidade que não seja da capacidade que temos de respondermos por algo. E as escolhas que se seguiram, a escolha do mal, indicam que tudo poderia ter sido evitado. A Bíblia nos pergunta de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. À luz da filosofia, percebemos que pode ser chamado de bem tudo que possui um valor moral ou físico positivo, constituindo o objetivo ou fim da ação humana. Para o filósofo Aristóteles, o bem é aquilo a que todos os seres aspiram. O bem é aquilo a que todos os seres aspiram. O bem, segundo Aristóteles, o bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado. Mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Tanto para os antigos quanto para os escolásticos, o bem designa, em última instância, o ser que possui a perfeição absoluta, neste caso, Deus. Enquanto o conceito normativo fundamental na ordem ética, o bem está designando aquilo que é conforme ao ideal e às normas da moral. O mal, por sua vez, está designando em um sentido geral, ou está designado em um sentido geral, tudo que é negativo, nocivo ou prejudicial a alguém, alguma pessoa. Podemos considerar o mal em um sentido metafísico, físico ou moral. O mal metafísico consiste na simples imperfeição, o mal físico no sofrimento, o mal moral no pecado. É importante para essa discussão compreender, mesmo que introdutoriamente, a questão da teodiceia. Professor, vale a pena você fazer uma pesquisa sobre a teodiceia, do qual Agostinho, bispo de Hipona, foi um dos precursores. Interessante você fazer uma pesquisa a respeito disso para os seus alunos e poder, então, estar tratando com eles mais aprofundadamente este tema. Mas compreendendo introdutoriamente a questão da teodiceia, nós podemos dizer que ela é uma argumentação cristã que apresenta a justificação do poder e do amor de Deus em uma realidade na qual o mal existe. É uma junção de duas palavras gregas, theos,
Deus, mas dix, que significa retidão, justiça. Agostinho, como eu disse, foi um dos primeiros cristãos a considerar a questão do problema do mal. Ele concebe e analisa o mal em 3 níveis. O nível metafísico ontológico, moral e físico. O mal metafísico ontológico refere-se à finitude e à contingência humana, assim como a imperfeição e a falta de ordenação em tudo que existe. Já o mal físico apresenta-se como dor e sofrimento, tanto dos animais como, principalmente, claro, do ser humano. Assim, o sofrimento é inerente à vida humana. E é aqui o problema radical, objeto da reflexão filosófica, mas, sobretudo, vivência e existencial. O mal está presente. O mal moral, que se coloca em conexão com a liberdade e com a responsabilidade do homem. Por que ele está junto com a responsabilidade do homem, o mal moral? Porque este se caracteriza como produto das ações humanas. E a injustiça e a opressão se convertem em seus expoentes radicais. Então, o mal moral, ele está em conexão com a liberdade e com a responsabilidade do homem. É através deste que surge o problema da maldade, como um atributo humano e, às vezes, também divino. É com ele a consciência do pecado e da culpa e o anseio de justiça e perdão em sua contrapartida. O mal moral tem relação direta com o problema do sentido da vida e, claro, enseja consequências imediatas para a ética, religião e a filosofia da história. Parece que não podemos nos reconciliar com o mal moral, a começar por aqueles que observamos em nós próprios e constantemente procuramos nos eximir, justificar nossas atitudes, negar nossa capacidade de praticá-lo e fugir da nossa responsabilidade para com ele. O mal moral, ele está ligado à nossa pecaminosidade e à inclinação natural da carne para o mal. Mas a graça de Deus, a perdão da parte de Deus e auxílio da parte de Deus para que nós possamos seguir uma vida que glorifique a Deus. Agora, um outro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre Deus e o mal. O cristão e o mal que existe no mundo. Pergunta: Deus é um ser mau? Uma boa pergunta para os seus alunos, professor. Deus é um ser mau? Como é que eles poderiam olhar isso? Como é que eles poderiam justificar isso? Poderíamos formalizar a questão da seguinte forma: há maldade em Deus? O texto de Isaías 45, versículo 7, está dizendo assim: Deus disse: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como devemos entender esse texto bíblico que tem causado muitas confusões em muitos círculos? E há pessoas que afirmam que Deus é o causador do mal, como o originador de todas as coisas. Muitos têm se utilizado desse texto de Isaías para se referir ao caráter de Deus como um ser mau, até sugerindo que o Deus do Antigo Testamento seja diferente do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento seja malevolente e vingativo, e o Deus do Novo Testamento é um Jesus bom, benevolente. E o que traz tais conclusões estão contradizendo a própria Escritura, porque o Salmo 25:8 diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. E o Novo Testamento afirma, Jesus falando sobre ele: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai
em mim. Então, Deus e Jesus, como nós já vimos em lições passadas, são Deus. Não há diferença entre eles, são em essência a mesma coisa. Outra pergunta, Deus é um ser em equilíbrio? Há um equilíbrio entre Deus, entre o bem e o mal em Deus? Alguns afirmam até que Deus é um ser em equilíbrio, uma espécie de yin yang, né? Aquele desenho que você já viu em muitos lugares, que a parte branca tem um pontinho preto, a parte preta tem um pontinho branco, ou seja, o bem não é totalmente bem, nem o mal é totalmente mal, há um equilíbrio de forças, e não é isso que a Bíblia diz. Sabemos que a Bíblia Sagrada diz que o verdadeiro Deus não é um conjunto de forças opostas. Deus é perfeitamente bom e não contém nada de maldade, conforme diz o apóstolo João. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ainda há os que têm exagerado o conceito da soberania de Deus, até o ponto de negar o livre-arbítrio do ser humano. Segundo alguns sistemas de teologia, Deus decreta tudo e o homem é impotente para resistir à vontade do Senhor. Pessoas com estas ideias afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou para a condenação e que Jesus morreu somente para salvar pessoas eleitas pelo capricho de Deus. No entanto, podemos dizer pelas Escrituras que Deus chama todos ao arrependimento. Atos, capítulo 17, versículo 30, porque Deus não quer que ninguém pereça. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao afirmarmos categoricamente que Deus não criou o mal, é fundamental para a sua vida de fé, para que você não tenha dúvidas que o mal procede de Deus, ou que Deus é responsável pelas catástrofes que acontecem no mundo. Outros textos bíblicos nos auxiliam nessa compreensão. O fato é que Deus não criou o mal no sentido moral. Podemos ver essa verdade de forma clara nos Salmos e no texto do apóstolo Tiago. Apenas para fazer um contrapeso de Antigo e Novo Testamento, eu cito o texto de Salmo e do apóstolo Tiago. Salmos 5, verso 4 e 5 diz: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Tiago diz: Deus não tenta ninguém, pois ele é fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Deus não criou o mal. A palavra mal, em Isaías 45, no versículo 7, ela vai originar de uma palavra que pode ter vários sentidos. E nesse contexto, em outros, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Isaías 45, 1. Já no capítulo 45, 8 de Isaías, Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Outros textos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer, por exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 16, foram punições e calamidades. Josué 23:15, por exemplo, aparece a mesma palavra no original. Não vou me prender muito aqui, porque no livro de apoio a uma exegese proposta, por exemplo, por Stanley Orton, no comentário de Isaías, que ele lançou pela CPAD. E no livro de apoio você tem esse material de forma muito clara. Então, terminando esse segundo ponto, Deus e o mal, pergunto de novo, então, Deus criou o mal no sentido moral? Não. Deus é o criador do universo, como também da lei moral. O mal que ele cria é a antítese da paz. Assim, considerando que o oposto da paz não é o pecado, ou mal moral, fica claro que é o mal físico, ou as calamitosas consequências do mal, é o que quer dizer o profeta Isaías. Em nenhum lugar as Escrituras atribuem a Deus a criação ou a autoria do pecado, pois ele se origina na escolha livre do ser humano.
Ok? Nosso terceiro ponto e último da lição é sobre o sofrimento. O cristão e o sofrimento. Então há uma questão a ser examinada. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade hedonista, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas mentem, pare de sofrer. É impossível, porque no mundo tereis aflições. O problema é que nós vivemos em uma sociedade que não lhe dá o direito de sofrer. Você não pode envelhecer, você não pode adoecer, você não pode parecer a idade que tem. É uma sociedade que não lhe permite seguir o curso normal da vida. Então, o cristão e o sofrimento precisa ser entendido dentro também dessa perspectiva da sociedade. E além do que, é necessário haver uma diferenciação entre o problema intelectual e o problema emocional que o sofrimento provoca. William Lane Craig, por exemplo, advoga a ideia, com a qual concordo, que o problema intelectual diz respeito ao fato de ser ou não plausível pensar que Deus e o sofrimento possam coexistir. O problema emocional, por sua vez, diz respeito ao fato de que as pessoas não apreciarem a ideia de um Deus que permita o sofrimento. A doutrina cristã engloba o sofrimento. E é isso que precisa ser dito, pois o próprio Cristo sofreu. Assim, determinadas doutrinas cristãs abarcam claramente a probabilidade do sofrimento, visto que, diferentemente de inúmeras palestras que existem por aí, confissão positiva, propósito da vida, felicidade a qualquer custo, 10 passos para alcançar a felicidade, prometem cura de doenças tomando um chá ou alguma coisa, prometem a juventude eterna, a cura de todas as doenças, mas a Bíblia não propõe isso enquanto aqui vivermos. A Bíblia propõe o conhecimento de Deus, e o fim último de todas as coisas é estar para sempre com o nosso Salvador no céu. Romanos 8, 17 e 18. É isto que a Bíblia propõe. Há um caminho de sofrimento? Sim. No mundo tereis aflições, mas há um Deus que caminha conosco. Sobre o sofrimento, Lutero, já no longínquo ano de 1518, em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, ele afirmou, abre aspas, Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, querido professor, querido superintendente, amado aluno, assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro plano, Cristo. Cruz e sofrimento significam, em primeiro plano, cruz e sofrimentos de Cristo. Mas também, em certo sentido, cruz e sofrimento do cristão. E nós não podemos negar isso, de forma nenhuma. A compreensão dos sofrimentos de Cristo, em nosso favor, traz a concepção de que Deus sofreu as dores deste mundo. Deus sofreu em Cristo. Assim, nos é útil para compreender e abordar o problema do mal em nossa convivência, e não apenas em termos intelectuais. Para o cristão, Deus entende e conhece a nossa dor. Por quê? Porque, como diz o escritor aos Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós com conhecimento de causa. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi aprovado sem pecado. Jesus entende o nosso sofrimento. Deus sofreu em Cristo. Ele enfrentou a cruz, o escárnio e a traição em nosso lugar. O cristianismo, portanto, ensina que Deus sofreu em Cristo. Deus sabe o que é sofrer. Portanto, quem quiser eliminar os sofrimentos, precisa sempre levar em consideração que o pecado sempre causará novos sofrimentos. Sempre. Não obstante, em analogia a essa questão, a Bíblia busca evitar o sofrimento causado por ações próprias que poderiam ser evitadas.
É o caso das orientações do apóstolo Pedro, que busca orientar as pessoas sobre uma vida ordeira e que não busca aumentar os sofrimentos advindo dos males desta vida. 2 Pedro 12, 3, capítulo 13 e 13 também diz isso. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal, ao sofrimento diário. Existem pessoas que não se contentando com o sofrimento que naturalmente a vida já oferece, elas inventam e tomam decisões que aumentam os seus problemas de moradias, de problemas sexuais, de problemas emocionais, de relacionamentos errados, e depois botam culpa em Deus, quando está atrelado à sua própria autodeterminação, à sua própria escolha. O Novo Testamento não deixou de tratar sobre o sofrimento multiforme que existe no mundo, assim como a sua superação. Não apenas tratou em termos consoladores sobre o mal, mas de certa forma o combateu, como nós estamos combatendo. Então, o sofrimento não é simples. Não é simples, mas ele pode ser entendido à presença de Cristo. Eu quero fazer uma citação, e com essa citação eu vou encerrar esta nossa lição, que é uma citação do teólogo Spru. Olha o que ele diz, muito pessoal. Às vezes a presença da dor em minha vida traz o benefício prático de me santificar. Deus trabalha em mim através da aflição. Por mais desconfortável que a dor possa ser, sabemos que as Escrituras nos dizem constantemente que a tribulação é um meio pelo qual somos purificados e conduzidos a um benefício a longo prazo, que presumivelmente perderíamos, não fosse pela dor que somos chamados a suportar por um pouco. As Escrituras nos dizem para suportar por um pouco, porque a dor que experimentamos agora não pode ser comparada com as glórias reservadas para o futuro. Então, meu querido professor, querido aluno, os sofrimentos do mundo ou os sofrimentos existentes na vida não são para nos separar de Deus e nem para duvidarmos da existência de Deus ou culpá-lo pelas mazelas que o próprio ser humano produz pelas suas escolhas. Mas precisamos entender que Deus sofreu em Cristo, que Ele sofre conosco e que Ele nos ajuda na jornada da vida para termos uma vida em paz. Deus abençoe você e que essa aula tenha servido para abençoar a sua vida.